Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Mestre da Cocriação e eu sou a Cíntia. Essa é a primeira de várias aulas que nós teremos sobre física quântica e lei da atração. E mais outros assuntos paralelos, né, que entrarão junto neste contexto. Eu espero de coração que essas aulas te ajudem a compreender um pouco melhor a realidade, como ela funciona e como nós somos co-criadores dela. Bom, como base para estas aulas, eu vou utilizar o livro do professor Hélio Couto, Mentes Informadas, tá? E também o livro O Segredo. Então, é algo bem inicial, tá? Mas também nós teremos pontos de mais aprofundamento, onde nós traremos assuntos um pouco mais complexos, assuntos mais profundos, assuntos que talvez nem estejam nesses livros, mas que nós podemos abordar, tá bom? Vamos começar então? Aqui no livro do professor Hélio Couto, ele faz um resuminho sobre a mecânica quântica, tá? E eu vou ler um trechinho para vocês. Tudo o que existe no universo é formado por átomos. Quando dizemos tudo, estão incluídos objetos micro e macroscópicos, os seres vivos, os planetas e galáxias inteiras. Todo átomo tem um campo eletromagnético escalar e emite uma onda que transporta toda a informação a seu respeito. Então aqui, o que está dizendo nesse pequeno trecho? Tudo o que existe é feito de átomo. Lá na escola a gente aprende, né, que o átomo, ele é a base inicial de tudo. É claro que o átomo, hoje a gente entende que ele não é a menor partícula, né? Nós já sabemos o que existe dentro do átomo. Sabemos que o vácuo quântico também é encontrado dentro do átomo e que lá dentro existe energia. Mas para uma base, para um entendimento, é muito tranquilo nós partirmos disso. Átomo, que é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Tudo o que existe é feito de átomo. Sejam as nuvens no céu, sejam as estrelas, o sol, seja o gramado aí da sua casa, seja a madeira, o vidro, o corpo humano, né? Tudo é feito de átomo. Tudo tem a mesma essência. Isso é muito interessante, porque quando a gente entende que tudo tem a mesma essência, a gente cai num ponto muito importante, que é tudo o que existe é um só. Aí nós caímos no ensinamento do nosso mestre maior, o mestre que é a inspiração também deste canal, que é Jesus. Jesus disse, né, que ele e o Pai eram um, né? Ele disse, eu e o Pai somos um. Né? O escritor de Atos dos Apóstolos também fez referência, dizendo que tudo está junto, né? Que nele, no todo, nós nos movemos, nós vivemos no todo. Então, você vê isso lá em Atos dos Apóstolos 17, 28. Então, o que isso remete? Toda a existência existe em algo maior. Tudo o que existe, existe em algo. As coisas não estão separadas. É como um grande organismo. É como também as escrituras chamam de corpo, né? O corpo, tudo está dentro de um algo maior. E o algo maior é nada mais, nada menos do que um todo, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender Deus. E nessa dificuldade criam aquela imagem do Deus homem, né? De um barbudo, quem sabe, um senhor, um ancião. Mas é que para a mente humana, que é limitada,
é muito difícil compreender que Deus é tudo o que existe e que tudo o que existe está dentro dele. O próprio universo habita em Deus. Quando você para pensar, Deus sempre existiu. Aí você começa a bugar, né? Você pensa, peraí, como assim sempre existiu? Mas quando que começou? Quando que Deus começou a existir? Não, mas Deus não começou a existir, ele sempre existiu. Porque a mente humana, ela está condicionada a pensar assim, que tudo tem um início, né? E tudo tem um fim, que tudo precisa surgir, nascer, né? Nós aprendemos assim, a nossa mente está programada para pensar assim. E Deus está fora dessa caixa, né? Deus, a leitura de Deus, o entendimento de Deus é muito maior do que isso. Por isso que a gente começa, parece que a gente vai enlouquecer quando a gente tenta entender Deus, né? Porque a nossa mente humana não tem essa capacidade. Ela sofre. Essa é a palavra. A gente entra em sofrimento quando a gente tenta entender como que Deus sempre existiu. Mas peraí, mas teve que iniciar em algum momento. A nossa mente, ela procura o início. Só que Deus sempre existiu. E aí a gente tem que parar de tentar entender e simplesmente aceitar, né? Então aqui esse pequeno início sobre a mecânica quântica, né, ele traz que tudo é composto de átomo. E é muito interessante a gente entender isso, porque o átomo, ele é composto de energia, e tudo que existe é energia. E quando a gente entende também que tudo é energia e tudo está constantemente vibrando em uma frequência, a gente entende o porquê que as coisas acontecem, né? Também a gente entende que existe uma frequência em tudo, certo? A gente entende que, além da atração, inclusive, porque a gente atrai aquilo que está na mesma frequência que nós, né? A gente entende por que tem pessoas que não conseguem sair de uma situação de miséria, né? Miséria em muitos sentidos. Não estou falando nem só financeiro, material, miséria, de ter uma vida miserável, de não conseguir mudar alguns aspectos da sua vida, justamente porque está numa frequência e não consegue migrar para outra. Porque o objetivo da vida humana é expandir, evoluir, né? Nós estamos aqui nessa existência humana, mas somos seres espirituais e eternos com o objetivo de evoluir. Então, o que ocorre? Quando a gente não evoluir, suponhamos, a pessoa está na frequência aqui e ela quer algo, né, uma vida melhor, mais próspera, mais afortunada em vários sentidos, que está aqui, e ela não consegue romper, ela não consegue quebrar as suas crenças, paradigmas, ela não consegue abrir a mente e expandi-la, entender coisas de forma diferente, ela não consegue ter um olhar diferente para certas situações, ela não consegue romper, ela não consegue saltar, ela não consegue sair desse degrau para esse, entende? E a gente está em evolução desde que a gente nasce, né? Porque nós nascemos bebês, totalmente dependentes, vamos aprendendo a se alimentar, vamos aprendendo depois a caminhar, né? Nos movimentar, andar sozinhos e fazer nossas necessidades básicas sozinhos, depois se limpar sozinhos, né? Tomar banho sozinhos, se pentear sozinhos, são coisas, etapas. E veja quanto tempo leva, por exemplo, para uma criança começar a se virar sozinha em alguns aspectos, como por exemplo a higiene pessoal, ela tomar um banho bem tomado sozinha, né? Com 5, 6 anos, né, de idade, imagina, 5 anos. A criança já tem 5 anos de vivência aqui e ela ainda não sabe se banhar bem sozinha, ela ainda está aprendendo a se banhar bem. Ela até sabe entrar na água ali, esfregar algumas partes, mas ela não sabe, às vezes, lavar bem os cabelos. Pentear os cabelos sozinha, né? Isso também, 6 anos de idade. Escovar bem seus dentes sozinha. Então, veja como nossos processos nessa vida humana são longos. Então, muitas vezes a gente quer mudanças rápidas, né? A gente quer coisas
rápidas, quer que tudo aconteça de forma rápida. Mas olhe para a sua vida e veja como tudo é muito moroso. Quanto tempo você levou quando era criança para aprender a caminhar, depois para aprender a falar e para aprender a tomar banho sozinho, escovar bem os seus dentes, pentear os seus cabelos, né? Então, tudo leva tempo. Ler e escrever, quanto tempo demora também, né? Leva tempo. Não é diferente na vida adulta, até porque o adulto, ele leva mais tempo no aprendizado do que a criança. A criança, e isso é comprovado cientificamente através de estudos, pesquisas, né, e experiências, de que a criança aprende mais rápido. Então nós, na vida adulta, nós ainda vamos fazer isso de forma mais lenta. Então é preciso ter paciência com o nosso processo, né, com as mudanças que nós desejamos. Né? Então aqui, voltando, aqui tem um trecho também que eu salientei, que diz assim: para originar a matéria como a conhecemos, é preciso que o vácuo quântico reduza sua frequência, pois a matéria não passa de energia condensada ou congelada. Ou seja, tudo é energia, mas aquilo que é matéria, nós mesmos, a cadeira aqui onde eu estou sentada, ela é energia, só que em uma frequência de vibração menor. Né? Então, a energia, ela se manifesta, mas não de forma única. Sendo assim, a primeira vez que algo aparece como matéria é através do bóson de Higgs ou da supercorda. São ambos nomes para a mesma coisa, né? Conforme a teoria que se leva em conta. Ascendendo nos níveis de organização, formam-se os quarks. Prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, células, órgãos e seres das mais diferentes espécies. Logo, toda a matéria orgânica e inorgânica do universo provém de uma única e infinita onda. Essa onda pode se manifestar também de infinitas maneiras. Então, tudo o que existe provém de uma única onda, e essa onda é o todo. Nós estamos ligados. Quando a gente entende que nós estamos no todo, que ele sente a gente o tempo todo, que ele ouve a gente o tempo todo, nós conseguimos quebrar algumas dúvidas, né, algumas perguntas que são históricas, que as pessoas se fazem muitas vezes, né? Mas será que Deus está me ouvindo? Será que Deus esqueceu de mim? Não, é impossível que Deus tenha esquecido de você. É impossível que Deus não te ouça, porque você está nele. Né? Você faz parte daquilo que ele é, da essência dele. Né? Nós não esquecemos de nós mesmos, né? Nossos braços, nossas pernas, nosso corpo, nossos órgãos. Por mais que em alguns momentos nós não estejamos pensando neles, eles estão ali. Só que nós somos uma mentezinha limitada, entendeu? E mesmo assim nós não esquecemos, né? Agora, pense em um Deus com uma mente que nós sequer conseguimos imaginar, perfeita, é o sinônimo da perfeição. Esse Deus não tem como esquecer de você. Ele é perfeito, você está nele, você faz parte desse corpo. Né? A palavra que se usa nas escrituras mencionando o todo, que é o corpo, ela é muito boa. Ela é muito boa e ela foi trazida dessa forma mais simplificada para que as pessoas pudessem entender que é tudo uma coisa só. Né? E infelizmente, até hoje tem pessoas que ainda não entenderam, né? Então, aqui mais um trechinho que eu marquei. É importante salientar a importância do sentimento na manifestação da realidade. Não basta pensar em algo que se quer. É a vontade carregada de sentimento que torna um desejo em realidade. Aqui nós damos um salto, então, porque nós estamos falando ali da matéria, do que tudo é feito, da energia. E aqui ele já dá um salto e fala sobre a criação da realidade. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente deixar essa aula bem inicial, né, e não entrarmos ainda nesse campo da criação da realidade, eu vou encerrando essa primeira aula aqui. Então, depois, no próximo vídeo, nós vamos partir deste ponto aqui, sobre a importância do sentimento na criação da realidade. O que é o sentimento? Só para deixar já um spoilerzinho aqui. O sentimento, a emoção,
é energia. E é a energia que cria, né? Então, deixamos aqui, paramos nesse ponto e no próximo vídeo eu vou continuar essa aula, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Não esquece de curtir aqui, comentar, se inscrever no canal e também compartilhar essa aula aqui com alguém que você acha que precisa, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!